Olá, mulheres! Sejam bem-vindas à quinta temporada do podcast Papo de Mulher. E o episódio de hoje eu acho que vai conflitar bastante, vai te fazer pensar em algumas coisas. Eu quero falar que há beleza no servir. O mundo moderno está totalmente contra isso, mas eu quero trazer alguns pontos que vão te trazer leveza e entendimento sobre esse tema. E com certeza vai mudar a dinâmica da sua vida. Eu quero começar primeiro com os patrocinadores. Eu já trabalho com a 2Ases há uns 2 anos. Só esse ano fizemos uns 20 trabalhos juntos. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu quero incluir eles em tudo que eu faço. Seja podcast, seja gravação, seja propaganda, porque, sem dúvidas, é a empresa que eu conheço que mais tem excelência e comprometimento com o cliente. Então, se eu puder dar uma indicação para você, é essa de olhos fechados. Faça com a 2Ases. Você sabia que nem toda depilação a laser é igual? Aqui na Depilação Express, nós usamos um aparelho que tem 3 tipos de laser e eu vou te explicar qual é a grande diferença. Aqui na Depilação Express, usamos um equipamento com 3 tipos de laser em um só: alexandrite, diodo e Nd:YAG, que significa a profundidade que o laser vai atingir. Por isso, pega todos os tipos de pelo e eu vou te contar por que isso faz diferença. A empresa não é uma franquia e veio com o conceito de focar 100% na satisfação do cliente, além do local ser um local mais privativo. E além disso, o sistema tem resfriamento inteligente, o que deixa o tratamento praticamente indolor e super confortável. E com a combinação dos 3 lasers, o resultado é uma redução mais duradoura dos pelos. Quer deixar a sua pele lisinha e livre dos pelos de verdade? Então vem para a Depilação Express. Aqui você tem tecnologia, conforto e rapidez de verdade. Quer saber mais? Quando você indica uma amiga, você ganha um cosmético personalizado facial. E o que você está esperando? Agende agora e descubra o poder do laser 3 em 1. Há 29 anos, a ETESES forma profissional de sucesso. Mais do que uma escola, nós somos um lugar de cuidado, aprendizado e transformação. Aqui, cada aula é uma oportunidade de colocar a mão na massa, de aprender na prática e de se preparar para o mercado de trabalho. Uma referência em saúde no Espírito Santo. É uma escola moderna, acolhedora e comprometida com o lado humanizado e profissional. ETESES, uma escola que cuida. Matrículas abertas porque o seu futuro começa agora. Eu estou aqui na Estilos, nesse espaço da Bianco Grace, que foi pensado para destacar cores, texturas e combinações para você. Aqui você encontra porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças, metais e elétricos. Tudo de melhor qualidade para atender você. Vem para Estilos para inspirar o seu projeto e transformar o seu lar. Você já conhece o melhor veterinário de Guarapari? É claro que é o meu pai. Boazinha ela, né? Nós vamos fazer agora em dezembro, 42 anos de mercado, atuando em Guarapari, na área de pequenos e grandes animais. Hoje nós concentramos mais a nossa atividade em pequenos animais, principalmente 90% de cães e gatos, mas atendendo animais silvestres, atendendo animais de todo tipo. Aqui funciona como um hospital. Lógico, não é um hospital, que é uma clínica veterinária, mas nós temos serviços de cirurgia especializada. Hoje nós contamos com uma equipe especializada, especialistas realmente que nos apoiam aqui em todas as áreas, cirurgia especializadas, cardiologia, dermatologia, todos os serviços especializados nós temos aqui. E além disso nós temos banho e tosa, fazendo todo o serviço de vacina, coisas normais de clínica e cirurgias especializadas também. Eu não falei que ele é o melhor? Clínica Veterinária Costa Caiado, há 42 anos cuidando do seu pet. E eu quero apresentar a minha convidada de hoje, a minha amiga que eu amo tanto. Eu acho que é até difícil falar da Paula, por quê? Paula é uma mulher que eu admiro demais, gente. Além de ser uma amiga querida, amorosa e sempre olhar o lado bom das pessoas, uma incentivadora, Paula é médica, mãe, esposa e não só esposa, como uma excelente gerenciadora de todo o tempo dela. Porque Paula, cara, sabe a Mulher Maravilha? Apresento vocês, minha amiga Paula. Nossa, eu tô longe de ser Mulher Maravilha. E a pergunta que a Nayara fez pra ela foi assim, eu olho pra Paula, eu acompanho o Instagram dela, inclusive vou botar o Instagram da Paula aqui pra você acompanhar também, e Nayara falou assim, eu não sei como que você dá conta de tudo. Eu sempre penso isso quando eu vejo, como que dá conta de tudo, como que você tem energia? O Instagram, na verdade, eu costumo postar o que dá, o tempo que dá, porque eu posto nada do que acontece no meu dia praticamente, porque
é uma correria muito grande, né, a rotina, mas eu acho que quando a gente consegue priorizar, eu já tentei abraçar várias coisas e fazer tudo junto, e isso não foi legal. Já fiquei muito frustrada em relação a isso. Eu acho que todas as mulheres, né, quando a gente quer fazer, se empenhar ao máximo, a gente não consegue. E eu acho que é você escolher a prioridade, o que você deseja. E a minha prioridade sempre foi a minha família. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas você é médica, mas você se dedica tanto à família, porque apesar de eu ser médica, meu esposo também é médico, a gente tem um combinado muito, desde o início do casamento, que sempre, se tiver que escolher, vai ser a família. E aí, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer essa escolha. E sempre, quando o meu trabalho começa a deslanchar, às vezes eu preciso dar um passo para trás, porque isso acaba prejudicando a minha família. Então eu não consigo dar conta de tudo, porque a minha prioridade são eles e o tempo passa muito rápido. Eu quero aproveitar cada minuto do crescimento dos meninos. Então, ano passado a gente sentou, eu e o Cristiano, e a gente resolveu que seriam só nós dois para cuidar deles, para tudo. E a gente se organizou na nossa agenda e isso foi muito bom, porque apesar de sempre estar presente, às vezes eu contava com alguma ajuda e isso não existe mais. Então eu faço tudo com eles e para eles. E aí eu tive que diminuir meu ritmo do trabalho, né? Sim, porque senão você não consegue abraçar o mundo. Não. Isso é importante, definir as prioridades, entender os seus limites e para ver aonde você vai atuar com excelência. Então, Paula viu, a minha prioridade é a família. Então, ela não deixou de trabalhar, ela trabalha. Eu amo o que eu faço, sou muito bem realizada nisso. E o que eu observo é que, às vezes, principalmente quando eu atendo no consultório, as mulheres, elas ficam muito frustradas porque, às vezes, elas não estão satisfeitas no relacionamento, não estão satisfeitas no trabalho, não estão satisfeitas como mães, porque, às vezes, elas acham que elas não têm a paciência com a criança. Mas eu acho que a gente precisa primeiro se olhar, né? Se reconhecer, se acolher, né? Ver o que eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar e escolher, sabe? As pessoas, às vezes, a vida eu acho que ela é tão curta pra gente não ser feliz. E as pessoas, às vezes, se prendem em coisas e sofrem por coisas e não resolvem um problema que tá ali na frente deles, sabe? Se você tá insatisfeita no trabalho, eu falo, meu Deus, então vamos lá, o que eu vou fazer pra melhorar isso? Não, eu não quero esse trabalho, então eu vou fazer um outro curso, eu vou colocar meu currículo em outro lugar. Então, às vezes, são coisas que você pode resolver, você tem esse poder de resolver. Só que às vezes a gente reclama mais, sofre mais e continua no mesmo lugar. E o tempo passa, né? E hoje a gente tem um movimento, eu acho que tanta frustração assim, e cansaço e tudo mais, é porque coloca a mulher como um dar conta de tudo, né? Todas as áreas, ser boa em tudo o tempo todo. E o que você traz pra gente é justamente ao contrário. É aonde eu vou colocar meu coração, né? Onde eu vou pôr mais energia. Porque aí não é que você não vai fazer as outras coisas, mas aqui você vai perder um pouco, mas você está, vamos dizer assim, certa, né? Aonde você quer priorizar, né? Qual é o seu desejo? Acho que essa é uma pergunta muito profunda. Qual é o seu desejo? Onde é que você quer colocar o seu coração, né? É no trabalho? É na família? Né? E eu também entendo que isso na vida também, às vezes, dá uma rotatividadezinha, né? Às vezes, você vai ter que segurar um pouquinho em determinado assunto, né? São fases, né? Crianças pequenas, as crianças estão pequenas, eu quero aproveitar. Quando eles crescerem mais, eu vou, às vezes, conseguir ter um tempo maior para dedicar mais ao consultório, ao trabalho. Então, eu acho que isso é tudo uma fase da vida, né? E eu acho que essa sua pergunta, esse seu modo, né, de ver a vida, traz muita organização interna, sabia? Né? É perguntar aonde que você quer colocar o coração, né? Eu também, ultimamente, já tem uns anos que eu coloco o coração mais em casa também.
uma luta, né? Quem me conhece sabe a luta, que é esse servir em casa. Durante muito tempo da minha vida, quando eu era casada, acho que nos 5 primeiros anos do meu casamento, 5, 6, acho que 6 anos primeiros do meu casamento, eu não trabalhava. Eu vivia exclusivamente para a família. E aí eu comecei a entender que eu precisava de mais ali, eu precisava trabalhar, passou aquele momento e aí eu vou trabalhar. Chega um momento que, se eu entender do Senhor, que é o tempo de eu parar um pouco, eu acho que a gente tem que estar disponível para aquilo que Deus tem para nós e submeter aquilo, que é uma agenda totalmente contrária do mundo, que cobra produção o tempo inteiro, resultado. Então eu lembro que quando eu não trabalhava, eu já tinha o meu Instagram e as pessoas, eu era super atacada porque eu não trabalhava, você acredita? Engraçado, né? Porque a gente pode ser muito livre desde que a gente dance conforme a música do mundo. Então, conforme, às vezes, eu estou produzindo. Então, a mulher, o valor dela, da mulher, do homem, é na produção. Então, se você está produzindo fora, você tem valor. Se você não está produzindo, você está perdendo tempo em casa, você está perdendo tempo em casa, entendeu? Por quê? Porque não é algo que dá resultado imediato. Você está investindo na criação dos seus filhos, mas vai dar resultado imediato? Não. Então, o investimento em casa é você entender que você está moldando o futuro da nação. Seus filhos são o futuro da nação. Você fala muito sobre alimentação, né? De Paula não dá açúcar para as crianças. Não, além de tudo, meu Deus. Tem alimentação das crianças que são impecáveis. Ela faz atividade com eles. Porque você faz agora, você está plantando agora, mas o resultado você vai ver depois, né? E eu acho que uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, que é um grande pecado, é a comparação com a vida do outro. Porque eu olho a Paula, ela falando nessa tranquilidade, não, eu já abri mão de muita coisa. Eu fico assim, como você tem tanta energia? Para mim você faz muita coisa, tanta atividade com os meninos, além de ser médica e ter, né, eu tenho certeza que você tem muitas atividades onde você trabalha. E eu fico assim, cara, ela tem muita energia, ela faz muito, e eu não tenho filho. Eu tenho sobrinhos que vão me visitar de vez em quando, eu já fico sufocada, assim. Então, eu acho que levar em consideração também a individualidade de cada um, né? Porque eu, com certeza, hoje tenho menos energia do que você. E aí eu já me cobro. Também tem isso, né? Também tem essa questão, tá demais, tá muito baixo, né? Vamos ver, eu já procurei médico, enfim. A era coach, vamos dizer assim, nos colocando em autoprodutividade, alto rendimento em todas as áreas da vida, inclusive a mulher. Hoje você vê um outro movimento que, para mim, os dois são extremistas, assim, em qual sentido? É 880, né? O outro movimento, não, mulher, você tem que só ficar em casa. Aí coloca essa mulher que cozinha, que tá ali com os filhos, que colhe no pomar, tira o leite da vaca. Eu adoro ver. Eu me relaxa. Mas eu sei que eu não dou conta. Mas são papéis, assim, que eu percebo que são extremos. Muito fora da realidade. Né? Se isso aqui faz sentido para você, amém, né? Se isso aqui faz sentido para você, o outro lado, ok. Só que essa dualidade, né, de ser só do lar e de ter autoprodutividade, isso nos causa um mal-estar se você levar a sua vida nessa leitura, porque é o que faz sentido para você. E aí você vai lá naquela mulher, Provérbios 31, gente. A querida faz tudo. A querida, ela faz tudo, ela trabalha, ela adquire propriedade. Não tem outra interpretação, gente. Ela adquire propriedade, né, Natália? Essa é a grande chave. A mulher de Provérbios 31, ela fazia negócios, ela costurava, ela cuidava da casa, do marido. Quando ia chegar o inverno, a lã já estava pronta, gente. Ela já tinha feito tudo. Mas ela sabia exatamente aonde gastar a energia dela. Senão a gente fica querendo abraçar o mundo e não consegue dar conta de nada. A gente fica correndo atrás da prata e deixa o ouro para trás. Aquilo que é mais importante, que é a sua família. As pessoas passam sobre a sua vida, as estações vão passando, mas a sua família vai permanecer com você todos os dias. E o mais legal é que no final fala que a beleza é enganosa, que isso passa, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será honrada. Então eu acho que essa é a grande chave, você entender aonde está o seu ouro, dentro da sua casa. E como eu falei, as demandas elas vão vir, mas qual é a sua prioridade? Quando você estiver com os olhos na sua prioridade, eu acho que o seu dia a dia vai fluindo, né? Mas aqui, fiquei curiosa, Paula. Tipo,
nesse tanto atividade, né? Atividades que você faz, você tem algum planejamento? Eu ia você perguntar isso. Como é que você faz o planejamento, assim, dessas coisas? Meu sonho sempre foi ser mãe, né? Eu tive muita dificuldade, problemas no parto, tanto no primeiro quanto no segundo. E isso eu acho que me trouxe uma maternidade mais leve. Eu queria aproveitar muito com eles. E eu sempre quis, eu nunca fui uma pessoa, eu até estava conversando com o Cris esses dias, a gente nunca foi de ter babá, a gente ia para os lugares, levava os meninos e se resolviam, assim, sozinhos, muito independentes, porque a gente ensina isso muito para eles, né? Então eles têm uma responsabilidade que não é deles até, eu acho, assim, até já muito, sabe? Mas sempre ensinei a rotina, sempre dei autonomia, sempre expliquei, confio muito neles. Eu acho que isso é muito meu, assim, quando eu penso, quando eu era adolescente, eu já sabia como eu gostaria de estar com os meus 40 anos. E eu traço muito isso, assim, não, eu quero isso. Então, às vezes, eu até pergunto para os pacientes em consulta, quando eles chegam, estão insatisfeitos com algum momento da vida deles, eu pergunto, como que você quer estar daqui a 10 anos? Porque o que a gente faz agora vai refletir lá no futuro. Não é uma questão de gerar uma ansiedade, mas é algo de você se programar. Se tem algum momento ali que você não está satisfeita com o que você está vivendo, você tem que fazer para poder melhorar. Então, esse tipo de organização é muito pessoal meu, eu acho. E eu ensino muito isso para os meus filhos, né? Então, eu tenho um mural de rotina, eles faziam pequenininhos, tanto que hoje eles estão com uma idade que eles fazem coisas e são muito independentes. Eles acordam no final de semana e eles não chamam nem um tem 6, o outro tem 9, eles acordam, já fazem o café da manhã deles, eles esperam a gente acordar. Então isso eu já ensinava assim, pequenos. Então tem a rotina da semana, não tem nenhum tipo de tela, leitura, livro. Invisto muito em jogos de tabuleiro e eles não têm acesso a esses jogos no dia a dia, para até não perder o interesse. Então, eu utilizo esses jogos de forma bem estratégica para estímulo e junto com o meu marido. Então, assim, é até uma forma de interação no final de semana com a gente. Acaba que no final de semana eles têm acesso à tela e acabam que eles nem usam tanto porque eles querem estar tanto junto com a gente faz tanta atividade com eles que acaba que fica o mínimo possível, né? E uma dica é para os pais que estão assistindo seguirem a Paula no Instagram, né? Porque é muito interessante, sério mesmo. A rotina, tipo, a gente tá falando de rotina, que ela tem uma rotina cheia de coisas e tal. Mas é uma... Cara, eu não sou mãe e fico pegando as coisas. Uma rotina de alimentação, rotina de estímulo dos meninos. Eles fazem 6 refeições no dia, tudo estipulado, tem que ter 2 frutas no dia e variada, eles escolhem. Tem a suplementação de manhã, suplementação da noite, é tudo bem regrado. E aí eu vi uma vez você falando sobre a dificuldade de comer algum alimento, era o Dante, eu acho, que não comia alguma coisa. E aí ela oferecia de um jeito, aí depois oferecia de outro, e fazia picolézinho, daqui a pouco ele estava aceitando. E ele tava... Paciência, né? Uma persistência ali, Nossa, de estímulo com a criança. Muito como ser humano, a criança você tem que ofertar o mesmo alimento no mínimo de 10 a 15 vezes. Isso a Sociedade Brasileira de Pediatria fala. Então, às vezes você fala assim, meu filho não come isso, mas quantas vezes você ofertou e qual a forma que você ofertou aquele alimento? Porque você tem que diversificar. E com amor, né? Com amor. Come! Não pode forçar nada. Porque vai criar um trauma, né? Aí realmente ela não vai gostar daquele alimento, vai criar aversão. Mas assim, você faz um planejamento no dia anterior? Não, eu já tenho uma rotina muito bem estabelecida. Então eu sou uma pessoa que eu adoro rotina. Eu tenho meus horários que eu vou pra academia. Eu tenho meus filhos têm a rotina deles. Então o Dante, por exemplo, ele vai estar tal hora na natação, tal hora já vai chegar a professora de educação física dele. Então eles têm uma rotina durante a semana totalmente preenchida e os horários muito bem estabelecidos. Até o horário para fazer o dever de casa eu tenho com eles. Mas, Paulo, vamos lá, agora eu quero uma dica. A mãe que não consegue se organizar assim dessa maneira, em qual sentido? A mãe que tem que trabalhar o dia inteiro, por exemplo.
como que ela faz para conseguir dar essa atenção para os filhos, tipo, não deixar eles, né, jogar na tela e toma a tela porque ela já tá cansada. O que você indica, assim? Já teve momentos de eu trabalhar de 7 da manhã e chegar em casa às 18 horas. Às vezes sair de casa e nem ver os meninos, né? E eu criava uma rotina para eles de atividades. Então, futebol, natação, Kumon, preenchia a manhã deles até o horário de ir para a escola. E eu escondo os eletrônicos. Eu escondo o controle da TV no domingo. Eu vou lá e guardo, eles que sabem. Então, eles não vão conseguir ter o acesso ao eletrônico, né? Então, não tem televisão no quarto dos meus filhos e isso é algo que eu não quero colocar. Então, aí eu fazia essa organização desse planejamento. E o estímulo eu tirava quando veio o Dante, eu precisava fazer esses estímulos. Eu criei uma rotina de estímulos e eu comecei todos os dias 30 minutos. Eu entrava num quartinho com ele e estimulava ele no que eu precisava. E isso criou uma rotina, né, com eles até de estudo, né? Então, depois, hoje eu já não faço mais isso, graças a Deus, porque eu tenho um tempo com eles e é calmo, tranquilo. Então, vamos na natação, a gente sai da natação, vamos dar um mergulho na praia? Vamos parar aqui, vamos ficar um pouquinho? Vamos. Então, assim, eu decidi ter uma outra qualidade de vida. Então, chegava à noite, tipo, você trabalhava o dia inteiro, à noite você tirava um período para estar com eles, para fazer E aí estímulo. era a hora da rotina. Então, eles chegam da escola, eles já têm um lugar onde eles vão colocar a mochila, onde eles vão colocar o sapato. E isso é algo você ensinar. Chegar, olha, a partir de hoje, então criava um mural de rotina. A criança é muito visual, então quando é muito pequenininha, você tem que fazer, né? Tem vários sites que você consegue fazer esse mural. Então eu mostrava lá no mural, todo dia, quando vocês chegarem da escola com a mamãe, a primeira coisa vai ser tirar o sapato, guardar a mochila e tomar banho. E deixava eles lá no banho, sozinhos, e aí depois eu ia lá para poder ver se estava tudo certo e ajudar, né? Mas eu deixava eles poderem tentar ter essa autonomia, né? Aí depois tinha o horário da refeição, depois da refeição a gente ia pro quartinho, fazia o estímulo, e aí depois ia pra cama e a leitura do livro. Então eu criei essa rotina com eles todos os dias, né? Quando eu não tinha um tempo. E eu acho que mas tudo que eu tô falando, Mas não era fácil, importante. porque tinha dia que eu chegava muito cansada, às vezes até com enxaqueca, e eu tinha vontade de fazer nada, mas eles me ajudavam, porque eles já sabiam da rotina. Então eles já chegavam em casa e falavam, mamãe, tô indo pro banho. Mamãe, depois de comer, olha, vamos fazer esse dever, vamos ler esse livro. Então, assim, eles acabavam até no dia que eu não estava muito bem, eles eram meu estímulo, né? De mamãe. Por isso que eu ri. Qual mãe? Natália Caiado, não, né? Não, Lindo. a nossa mãe. Ah! A gente era 4 crianças em casa, o Ronald veio depois de muito tempo, então eram 4. E aí ela ia pra clínica, ficava o dia inteiro trabalhando. A gente se matava dentro de casa. Mas tinha várias coisas. Ela falava, quando eu chegar tem que estar de banho tomado. E a gente ficava o dia inteiro. A gente ouvia o portão abrindo lá embaixo, corria todo mundo. Ela chegava e tava a gente de banho tomado de qualquer jeito. Mas tá, eu lembrei da organização da Paula e a gente na doideira. Assim, que antes de você cuidar, você tem que estar bem. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer o outro ficar bem. Então a gente acha, eu tenho que se doar, vou dar. Não, mas primeiro você tem que olhar para si, você tem que ter um tempo com seu esposo, porque os filhos vão embora, mas a sua relação com seu esposo é que vai durar para a vida inteira. Então, por isso que é importante você dar essa autonomia para os filhos, porque eles precisam você cria filhos para o mundo, não é para você. Então, seus filhos precisam ir para o mundo, você precisa dessa independência para eles, mas você precisa não se perder. As mulheres se perdem muito na maternidade, né? Se perdem muito porque dão tudo que tem. Sim. Claro que você tem que dar tudo que você tem, mas sem se esquecer. Sem esquecer que você também é mulher, né? Se perdendo de quem você é, muitas vezes. Se perdendo de quem você é. Isso é fundamental. E é tão engraçado que às vezes com os meninos, quando eu trabalhava assim muito, e eu não tinha muito tempo, eu tinha que malhar 5h30, 6 horas, eu ia.
E eu gostava de fazer massagem, eu levava os dois e botava eles, e eu falava bem assim, agora é a hora da mamãe, vocês vão esperar uma horinha aqui quietinho, e eles ficavam quietinhos, assim, sabe, sentados, esperando. Gracinha. Então, assim, eles entendiam que era a hora da mamãe. E a mesma coisa quando eu falava assim, no final de semana, a gente combinava, ó, agora vocês vão ficar com o vovô e com a vovó, porque agora é a hora da mamãe e do papai terem um momento deles. Então, assim, eles entendem isso e é muito bem estipulado lá em casa, porque, assim, tem uma viagem que vai ser com eles e a outra não. Então, eles sabem disso. E eles entendem isso também, né? Até a questão do casal. Eu acho que o principal é a gente conseguir identificar o que faz a gente feliz e correr atrás disso. Existe um livro que se chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Eu falo muito isso em consultório, porque grande parte, às vezes, quando a gente está angustiado, está ansioso, se a gente se perguntar o que está acontecendo, por que eu estou aqui, você tem uma resposta. E aí quando você olha e fala, como eu posso resolver isso? E pensar assim, o pior que pode acontecer. Às vezes você vai começar a olhar por um outro ângulo e falar assim, realmente, se acontecer isso não é tão ruim. Mas como eu posso resolver isso? E resolver, então eu acho que conseguir priorizar o que de fato faz a gente feliz e não sofrer com isso, né? Esse trabalho é muito cansativo, eu não sou feliz. Tudo bem, então vamos tentar fazer outra coisa? Vamos tentar sair disso, né? Eu tô muito cansada porque eu não tô dando conta dos meus filhos. Pede uma ajuda. O que seu marido pode ajudar? Qual rede de apoio você pode ter? Né? É se organizar. Quando a gente tem uma clareza do que está acontecendo e o que a gente pode fazer de melhor por isso, as coisas ficam muito mais leves, a gente dá conta de mais coisas que a gente acha que não daria, né? E as coisas vão se encaixando. E esse foi o nosso episódio de hoje. Guarde o seu coração, gaste a sua energia naquilo que realmente importa, que é a sua família. Amém?